Boa noite. Estamos começando mais um programa Gestão S.A. Nosso programa que trata de assuntos da área empresarial, negócios. E hoje temos aqui conosco uma convidada especial, a professora Thaís Miller, professora aqui da Univates e também é pesquisadora e auxilia no nosso ERM, Escritório de Relações com o Mercado, dentro de um assunto muito importante, de um tópico especial que requer toda uma atenção nova, né, que é a questão de registro de patentes, propriedade intelectual. Professora Thaís, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Obrigada, Sandra. Vamos lá, uma introdução aí ao tema. É um conceito novo, né? É uma situação que as empresas estão tomando um novo conhecimento agora, né? Na verdade, a importância das patentes para as empresas, ela, muito embora seja antiga, em virtude de custo e até mesmo da desinformação, muitas vezes as empresas não faziam. Né? E o que são essas patentes? Na verdade, a gente está falando aqui de proteção de inventos, que fazem com que a empresa que é a titular deste direito de patente possa utilizar durante 20 anos de forma exclusiva. Quer dizer, isso dá um ganho de mercado muito grande para a empresa que desenvolve produtos. Então, para elas é muito importante que elas tenham esse título registrado no INPI para atribuir para elas uma titularidade e atribuir um uso exclusivo. Quer dizer, hoje que se usa tanto os conceitos de vantagem competitiva, a vantagem competitiva que seja consistente, que seja permanente, quer dizer, um invento ou uma propriedade intelectual dá essa capacidade de projeção de pelo menos 20 anos de individualidade nessa gestão deste conceito. Sim, na verdade assim, a gente tem, dependendo do tipo de propriedade industrial, um tipo de proteção. Certo. Então, no caso da propriedade da patente, são 20 anos. No caso de modelo de utilidade, patente modelo de utilidade, que é só um melhoramento de um objeto de uso prático, nós temos 15 anos. Se é uma marca, nós temos 10 anos prorrogáveis por mais 10, mais 10, mais 10 e assim infinitamente. Perfeito. Quer dizer, então, desenho industrial, nós temos 10 anos, mais 5, mais 5, mais 5. Então, se a gente for somar os tempos, a gente pode dizer que uma empresa que tem o devido registro no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, acaba tendo vamos dizer assim, um diferencial no mercado pelo uso exclusivo desses objetos e a colocação de preço e a colocação em mercado externo. Então, assim, eles têm, vamos dizer assim, um diferencial competitivo muito grande. Não, vou deixar para a gente falar mais adiante sobre essa questão de como desenvolver, como pesquisar, pesquisa e desenvolvimento especificamente. Mas acho importante retomar a sua fala aí da introdução, dizendo que muitas empresas tem algum tipo de conhecimento exclusivo e não faz o registro por questão de custo? O pessoal ainda acha que aqui no Brasil o custo é alto. Se a gente for considerar, por exemplo, comparativamente com outros países, a gente tem na Espanha, por exemplo, o custo de um registro de patente chega a 19 mil euros. Aqui no Brasil a gente tem 2 a 4 mil, 5 mil, dependendo do tipo e dependendo do tipo de empresa. Inclusive, se é uma microempresa, tem um preço diferenciado. Se faz a patente no e-patentes, que é um sistema via internet, o preço é menor. Perfeito. Então, quer dizer, se barateou muito isso, porque o INPI entendeu que era importante micro e pequenas empresas poderem patentear os seus produtos. Então, eles reviram a forma de patenteamento, que antes era só pelo sistema papel, né, para poder facilitar isso, e diminuíram também o preço para poder viabilizar esses registros. Então, é interessante que a gente possa ver, efetivamente, na prática, há vamos dizer assim, há um interesse, inclusive do Estado, da União, no caso, que propõe legislações específicas para facilitar o acesso para as empresas. Porque é uma forma de política econômica, política industrial, sim, né? Sim. A gente teve desde o Plano Brasil Maior, já o ano passado, uma abertura muito maior do mercado externo, inclusive para os pequenos e microempreendedores. Aqui na Univates a gente tem o projeto PIEX, ciceroneado pelo professor Marcos Turati, que também desenvolve e orienta nessa área junto com o ERM, quer dizer, então já se faz um trabalho nesse sentido, que é importante para as nossas empresas. Perfeito.
Quer dizer, conhecimento existe, é uma questão de regulamentação, né? Na verdade, depende da empresa, vamos dizer assim, porque muitas vezes a empresa tem, ou falta o conhecimento para a empresa, ou a empresa até tem o conhecimento, mas não tem o acesso a como patentear. Ótimo. Então é importante que ela tivesse essa informação. Né? Excelente. Nós vamos dar uma olhada numa matéria feita numa empresa aqui da região que trabalha justamente dentro desse conceito e consegue transformar isso num diferencial dentro do seu negócio. Então, vamos dar uma olhada aí. Patente é o documento legal que representa o conjunto de direitos exclusivos concedidos a um inventor. Os direitos exclusivos garantidos pela patente referem-se ao direito de prevenção de outros fabricarem, usarem, venderem, oferecerem ou importar a dita invenção. A Haas Advocacia, localizada em Lajeado, no Vale do Taquari, é um exemplo nesse segmento. Conheça um pouco mais. Ela iniciou em 1996. Com a evolução, já a partir de 2000, a Haas passou a focar já serviços jurídicos, propriamente ditos, e principalmente no segmento de propriedade industrial e propriedade intelectual, procurando criar uma cultura em relação à importância de se proteger o que é propriedade industrial. E esta preocupação em transferir também para os nossos clientes, empresários, lojistas, que tenham um foco em proteger este ativo intangível que caracteriza a marca, mas que tem uma importância muito grande. A Haas percebeu a importância e a necessidade de buscar maior conhecimento nesta área no exterior. Bom, a Haas Advogados ela sempre teve por princípio o aprimoramento, o aperfeiçoamento constante, buscando melhor atender os nossos clientes. E também por uma necessidade bastante pontual que se identificou na região de não haver um escritório que tivesse essa especialidade em direito intelectual. Os únicos escritórios que se identificava há um tempo atrás era na região de Porto Alegre, na região de Caxias do Sul. Então, em função disso é que em 2007 o escritório e eu pessoalmente fui a Portugal e busquei um mestrado em Direito Intelectual. Fiz uma pós-graduação em Direito Intelectual. Posteriormente, agora estou na fase do doutoramento, então, em Direito Internacional, com uma ênfase no Direito da União Europeia, buscando justamente propiciar essa possibilidade dos clientes que tiverem interesse futuramente em entrar no mercado europeu, tanto na área da propriedade industrial, na área da propriedade intelectual e também nas questões que têm a ver com o comércio internacional. A patente é um dos objetos do que se entende por propriedade industrial e tem requisitos próprios que devem ser atendidos. Esse é o primeiro passo, não divulgar o objeto que vai se pretender patentear. Em relação ao prosseguimento ou ao início, então, de um pedido de proteção como patente, nós temos o que é a peça mais importante da patente, que é a descrição técnica, o memorial descritivo da patente. Neste memorial são colocados todos os argumentos em defesa da patente, buscando comparar em relação ao objeto que se pretende proteger, se já existe ou não alguma anterioridade. As patentes verdes priorizam determinados projetos ou inventos que buscam benefícios na área de transportes, energias alternativas, reciclagem de resíduos, conservação de energia e agricultura. Então, os inventos, aqueles que se enquadrem dentro destas matérias, eles podem ser, após depositados, requeridos como patentes verdes. Para que isto ocorra, primeiramente o depósito é regular e, na sequência, é feita uma solicitação, um requerimento junto ao INPI para enquadramento como patente verde. Isto implica em que se defina em qual destes 5 itens se enquadra o invento. Um dos diferenciais das patentes para patentes verdes é o tempo para consegui-las. Enquanto uma patente normal pode levar entre 5 a 10 ou até mais
anos para a conclusão de análise, a patente verde, em torno de um ano e meio, já tem uma definição por parte do INPI. Patentes e marcas são diferentes. As marcas são para assinalar um determinado produto ou serviço, na medida que a patente remete à ideia de uma invenção ou de melhoria de um determinado objeto. Ao falar de marca, nós temos que falar em registro de marca, porque o procedimento, e aí se justifica, na análise, na concessão por parte do INPI, é bastante diferenciado em relação ao procedimento de exame técnico bastante apurado, extremamente detalhado, e do próprio memorial descritivo que vai definir, identificar um objeto que vai ser buscado como patente. E a patente, ela busca a concessão de uma carta patente, que é o documento, um título conferido pelo Estado para proteger aquele objeto para o qual foi concedida a patente, o direito de prioridade de uso por parte do seu inventor, que pode tanto ser de 20 quanto de 15 anos, dependendo se for patente de invenção ou melhoramento, chamado modelo de utilidade. Assistimos essa matéria produzida pela nossa equipe aqui da TV Univates. Vamos a um pequeno intervalo e já seguimos com esse assunto de propriedade intelectual e patentes com a professora Thaís Miller. Voltamos já. Voltamos com o nosso programa Gestão S.A. falando sobre propriedade intelectual e patentes. Então, professora Thaís, o que uma empresa precisa ter para estar pronta para entrar nesse mercado? É uma questão cultural, é uma questão de porte? Vimos antes que pequenas empresas também podem trabalhar com isso, não precisa ser obrigatoriamente só grandes empresas. Não precisa ser grandes empresas. O que eles precisam ter é um diferencial de um produto deles, ou um melhoramento de um produto. Então, na verdade, essa ideia que precisa ser uma grande empresa para patentear é uma ideia superada. Um paradigma que tem que se quebrar. Tem que se quebrar, porque na prática qualquer empresa, por exemplo, deveria ter primeiro registro, vamos dizer assim, a marca. Né? E não é o registro na junta comercial, é o registro no INPI. Tá? Que é o que nós dizemos que determinados direitos são atributivos. Então, nesse caso aqui, esta empresa, ela cria um nome, desenvolve um nome, investe no marketing para colocar o nome dessa empresa no mercado e muitas vezes não tem o nome registrado. Perfeito. Não é nem uma questão de produto, é de nome. Marca... De nome mesmo, a marca da empresa. Então, uma logotipia. Isso, né? Exatamente. Então, essa é a primeira coisa. Eles podem fazer o registro no INPI e o registro no INPI vai compreender vários tipos, por exemplo, de marcas. Então, eu posso ter uma marca que é só nominativa, como é o exemplo do Google, que se apresenta depois de diversas formas. Então, a gente consegue ver, todos os dias eles têm uma apresentação gráfica e física diferente. Tem também a marca que é nominativa e figurativa, a qual a gente chama de marca mista. Né? Então, eu vou ter um nome e uma figura juntas, que vão fazer com que a gente tenha um diferencial nesse nome. Cria uma identidade visual. Exatamente, e uma identidade visual que muitas vezes pode ser usado só a identidade ou só o nome. Pode ser a marca só figurativa, pode ser uma marca tridimensional, que é, por exemplo, a embalagem da garrafa da Coca, né? A garrafa, o formato da garrafa. E acho que de marcas são essas. Então, esse seria o primeiro passo. E essas, mesmo com essas diferenciações todas, há a questão geográfica também. Eu posso fazer o registro por área. Na verdade, assim, nós temos dentro da legislação, que é a 9.279 de 96, nós temos a indicação geográfica que vamos assim, diferencia indicação da procedência de denominação de origem. Então, muitas vezes, uma cooperativa que congrega vários produtores de determinado produto em determinada área tem, em razão dos aspectos geográficos, em razão de aspectos de tipo de produção, tipo de serviço que é feito, acaba agregando um valor naquele produto. É essa delimitação. Então, para isso se faz todo um serviço de encaminhamento de documentos, inclusive históricos da região, comprovando que aquela região se caracteriza pela produção daquele tipo de produto e serviço.
e me recordo também, ou me corrija se eu estou errado, pode-se fazer também o registro de um determinado produto ou de uma determinada logotipia, também de acordo com a região de amplitude do produto, por exemplo, um registro no estado ou um registro país, no sentido de eu tenho uma determinada marca que está regulado a um determinado nome, que está detentor desse nome numa região específica? Sim, daí a gente já fala nos contratos de transferência de tecnologia, que ficam também registrados no INPI. Então, o que ocorre? Muitas vezes eu tenho o direito de usar aquela marca numa determinada, por exemplo, na região sul. Certo. Então, isso fica registrado no INPI, é um contrato que eu faço com a empresa, e aí então eu fico responsável pelo uso dessa marca aqui, e esse registro, essa informação desse negócio não é mais uma informação só particular, ela tem que ser uma informação levada a registro para poder gerar efeitos contra outras pessoas que usem indevidamente essa marca. Eu lhe fiz esse questionamento porque lembro que recentemente aí tivemos situação do shopping aqui da região que teve que trocar de nome porque havia nome semelhante em outros lugares. Sim, sim. E por vezes acontece isso, marcas que são semelhantes, produtos com nomes idênticos, e aí há uma disputa de propriedade sobre esse nome, né? Sim, essa é uma questão que é bem importante colocar. Então, veja como a marca, ter o registro da marca faz parte de um investimento, e eu até diria assim que é um investimento barato, tendo em vista que se tu tiver que trocar essa marca depois dos teus clientes já reconhecer, né, que eles já reconhecem aquilo, tu perde um valor muito grande. Né? Todo um posicionamento, né? Exatamente, todo um posicionamento de mercado. Um caso que a gente tem, que é recente agora, é a reativação da marca Fiorucci, que era uma marca da década de 80, né, 80, 90, e que, em virtude de desuso, acabou caducando. Caducando é a forma como a gente diz de tirar vamos dizer assim, tirar da proteção legal, né? E aí a Arcangeli, Cristina Arcangeli, solicitou essa marca, a ativação da marca, e começou a desenvolver então produtos com essa marca. Quer dizer, ela não precisa fazer um investimento de posicionamento, porque todos os consumidores de época já conheciam a marca e já se lembram da marca, e já então, quer dizer, ela poupa com isso num investimento em publicidade, enfim, em bastante coisa. Né? Então esse seria o primeiro. Segundo, então, é rastrear dentro dos processos da empresa o que eles fazem que são diferenciais. Muitas vezes o diferencial é o design, então, por exemplo, o design do copo, né? Então eles colocam alguma forma ornamental, algum elemento na produção, exatamente, que faz com que aquele copo tenha uma característica física diferente, própria. Então, nesse caso, rastreando isso também é importante registrar, como o desenho industrial. Então, o desenho industrial faz com que só eles possam produzir aquele tipo de produto. Né? Então, se é a característica daquela empresa, né? Então aquilo ali é um diferencial para eles que vai impedir que outras empresas possam usar da mesma forma plástico ornamental na produção dos seus produtos. Perfeito. Então, qualquer outro produto de outra empresa que queira se apropriar de alguma coisa desta empresa vai ter que negociar com ela. Certo. Né? Então aí uma coisa é defender a marca, o nome, outra coisa é defender o processo, o produto. Exatamente. Também temos, então, a patente de invento e de modelo de utilidade. Certo. Que talvez seja uma mais avançada, que aí precisa ter uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento, tem que ter uma capacidade intelectual ou uma sacada, uma bolada genial, né? Mas que pode acontecer. Sim, né? E muitas vezes acontece de forma simples. Se a gente for olhar, não é sempre se tem uma expectativa muito grande acerca do que deve ser esse processo. E não é um processo tão diferente assim. O que a gente tem que analisar são os requisitos previstos no artigo 8º, no artigo 9º da 9.279. Quer dizer, tem novidade? Certo. Se tem novidade, pode ser. Tem atividade inventiva? Se tem atividade inventiva, pode ser. Então, está no estado de técnica? Se está no estado de técnica, já não pode ser. Ele tem que ter um diferencial no estado de técnica. Perfeito. Né? Então, é isso, não é tão difícil assim. Ok. Como estamos vendo, o assunto é interessante, mas ele é cheio de detalhes e extremamente pertinente a qualquer empresa, a qualquer organização, inclusive as nossas aqui no Vale do Taquari. Vamos a um pequeno, breve intervalo e na sequência voltamos com o nosso terceiro bloco do programa Gestão SA de hoje.
Voltamos para o nosso terceiro bloco do programa Gestão SA de hoje, tratando do assunto propriedade intelectual e patentes, né? Desenvolvimento de patentes, com a professora Thaís. Professora, falávamos aí dos 3 tipos, então, nomes, produtos e inventos, né? E como é que isso se dá? Vamos trazer aqui para uma realidade mais Vale do Taquari. Como é que estamos? Se fala tanto nessa questão de que o Brasil tem poucas patentes, desenvolve poucas patentes, que seria mais no terceiro tópico, né, desenvolvimento de novos conceitos. Sim. Mas e qual é a realidade do Vale do Taquari? Como as empresas podem participar disso? Como o escritório de relações com o mercado da Univates se apresenta nessa condição? Na verdade, assim, o trabalho do escritório de relações com o mercado foi pensado primeiro para atender uma demanda interna da Univates. Então, a gente faz toda uma orientação para os professores, porque muitos dos nossos professores trabalham junto a outras empresas. Certo. Então, também trazem pesquisas aqui para dentro, que são desenvolvidas na Univates, mas que queriam ser aplicadas nessas empresas. Certo. Então, como fazer a gestão dessa situação onde a gente tem um investimento de uma empresa aqui dentro em pesquisa, né? E depois, então, como dividir, como partilhar os resultados dessa pesquisa lá fora. Certo. Porque, obviamente, que o interesse da Univates não é... deter. Exatamente. Também, né? Não é deter conhecimento, muito antes pelo contrário. É ser, vamos dizer assim, uma via onde ele vai receber essas pesquisas, vai desenvolver as pesquisas e então vai gerar o conhecimento, e esse conhecimento patenteado, então, vai gerar lucros para o empresário. Certo. Né? Então, essa é a intenção. O RM se presta para isso. Né? Esse é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim. Junto com o RM, a gente tem, então, o PayEx, né? E o PayEx faz, então, uma atividade de orientação para as empresas, então, localizada nas empresas. A gente tem, acho que são 200 e poucas empresas que estão hoje sendo... Recebem diretamente essa consultoria, esse acompanhamento? Exatamente, dos extensionistas, então, de um projeto que foi feito pela Apex, né? Aí nós somos, certo, então, aqui autorizados a desenvolver esse trabalho para melhorar para as pequenas e médias empresas o acesso à exportação. Né? Então, o que ocorre com as nossas empresas aqui? As nossas empresas já estão fazendo, vamos dizer assim, já estão se preocupando em patentear ou em registrar marca. Então, o registro da marca é uma coisa que já está corrente. Né? O patenteamento ainda é incipiente, até pelo tempo de demora de resposta do INPI. Né? Como é que se dá esse processo? Então, a gente faz o pedido de patente, esse pedido ele entra numa fila vamos dizer assim, de análise prévia, depois ele é publicado na revista do INPI, que sai todas as terças-feiras, publicado, então, se dá vistas para as outras pessoas que queiram discutir se aquilo ali já está sendo produzido, certo, né? E aí, então, a análise final para gerar o título de patente está saindo em 8 anos. Né? Isso é um tempo bastante longo. Né? Longo. Então, em virtude disso, até o INPI está contratando, está fazendo concurso agora esse ano, né, para mais 487 vagas para analistas, para que se possa diminuir esse delay que a gente chama, sim, entre o depósito do pedido e a concessão da carta patente. Mas desde o depósito já dá para fazer o sim, uso, viu? Certo, certo. Que é uma preocupação que as empresas têm. É o reconhecimento final que exatamente, é longo, exatamente. Então, por quê? Isso eu digo porque, assim, muitas vezes a pessoa deposita e diz assim, não, eu só vou usar depois que eu receber a carta patente. E ela deixa de fazer negócios. Certo. Obviamente que o negócio que ela vai fazer tendo só o depósito, vai ter um valor menor do que se ela já tiver a carta patente na mão. Então, o fato dela ter a carta patente na mão aumenta o valor do produto. Mas isso não quer dizer que ela já não possa negociar no outro dia, né, logo após o depósito do pedido de patente. Então, né, isso é uma coisa que a gente está vendo, um aumento. Né? Quem pode fazer esse encaminhamento? O próprio empresário pode fazer. A única coisa que a gente orienta, né, e como a gente trabalha com isso já há 12 anos aqui na instituição, o que a gente percebe é que muitas vezes se perde uma patente
porque na redação dos pedidos, né, a gente tem, no procedimento, tem que se fazer uma redação de todos os pedidos, do que pode ser utilizado, e até uma apresentação física desse produto, com a descrição. Uma certa rotina, uma certa padronização, um encaminhamento disso. Exatamente. Então, nesse caso, muitas vezes, quando o encaminhamento é feito pelo próprio criador, faltam elementos que pode gerar um indeferimento do pedido. E o indeferimento vai significar a perda de tudo aquilo que ele investimento em tempo e capacidade intelectual. E sem contar, Sandro, que outras pessoas vão poder pegar aquele documento e desenvolver. Então, assim, até isso é uma coisa que foi bom tu falar, porque está acontecendo. O INPI tem hoje, nos fornece informações sobre áreas. Então, eu consigo entrar em acesso com o INPI, até mesmo por e-mail, né, no site deles, www.inpi.gov.br. E eu consigo verificar o que tem de estado de técnica. Então, por exemplo, se a minha área é metal mecânica, eu peço para ver o que eles têm depositados de metal mecânica. Já com pedidos encaminhados, reconhecidos. Até para poupar a empresa de desenvolver muitas vezes aquilo que já está desenvolvido. E muitas vezes a gente tem acesso ali a coisas que caíram em domínio público, que todo mundo pode usar. Então, a gente pode usar o site do INPI, os depósitos que tem lá, como uma fonte de pesquisa para o desenvolvimento dentro da empresa. E, inclusive, estou pensando aqui que eu vou pesquisar e descobrir que já existe uma patente que pode resolver um problema que eu tenho. Posso fazer contato com essa empresa detentora dessa patente para estabelecer uma conexão e tentar fazer alguma negociação de parceria no direito de uso, de melhorar alguma coisa que eu necessito e que já exista uma solução pensada para isso, né? Sim, pode ser feito isso. Então, essa é uma coisa importante de se colocar, porque muitas vezes o empresário fica pensando no seu mundo e não olha que talvez aqui do lado, na cidade do lado, né, em Cruzeiro, tem alguém que desenvolveu alguma coisa, ou mesmo em Estrela, como a gente viu, né, tem alguma coisa que já está desenvolvida e que poderia atender a demanda dele. Perfeito. Né? Então, se pode fazer essa negociação e se pode fazer essa verificação no próprio site. E na sua fala, o que cai em domínio público já é permitido o uso sem... Pode ser usado, pode ser produzido. E é interessante porque no depósito, por exemplo, de uma patente, eu tenho a descrição de como se faz. É quase como uma fórmula de bolo. Quase como se fosse uma receita. Portanto, já fica ali um receituário de como aplicar no seu negócio. Exatamente. Então, a empresa pode lucrar muito se ela for atrás, por exemplo, dessas coisas que muitas vezes dão conta de alguma situação que a empresa não conseguiu resolver. Perfeito. E como é que fica o contato, se alguma empresa quiser chamar, ainda há espaço para novas organizações se servirem do ERM? Sim, eles podem entrar em contato, nós temos na página da Univates, Escritório de Relações com o Mercado, então é só entrar ali, colocar, tem o meu e-mail também que pode ser acessado, thaiscmiller@univates.br, então eles podem entrar em contato e a gente, na medida do possível, vai dando os encaminhamentos necessários. Ótimo. Que bom. Acho que esse é um tema bastante novo, na verdade, para muitos empresários, mas que é extremamente pertinente até para a valorização do negócio, né? Sim. E isso faz com que ele possa se colocar no mercado de uma forma diferente, né? Porque ele tem uma garantia de um título que é só dele. Ótimo. Excelente. Professora Thaís, muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações. Esperamos que a gente possa desenvolver esse conceito e ver muitas novas patentes e registros acontecendo aqui no Vale do Taquari. Muito obrigado pela sua audiência. O programa Gestão SA vai encerrando e contamos com a sua presença novamente na próxima semana, mas teremos reapresentação desse programa também no sábado e na segunda-feira. Portanto, fique de olho. TV Univates, para você, para o nosso Vale.